E em relação ao processo de hormonização, né? Se a gente fala assim sobre a hormonização, né, tanto em homens trans quanto em mulheres trans. A partir de que idade no Brasil que é permitido, né, o processo de hormonização? Tanto pelo SUS, né, quanto naqueles casos restritos que a gente sabe que são em protocolos de pesquisa, né? Tá. E isso é muito importante de deixar claro, porque existem algumas confusões até por conta dos documentos. O processo transexualizador do SUS começa lá em 2008 e ele foi o documento que começou a nortear as políticas públicas para o acolhimento, segmento da população trans. Ele já sofreu uma série de modificações. Ele está sim desatualizado. A gente precisa de uma nova versão, porque tem algumas coisas que estão lá que não são exatamente as novas resoluções, por exemplo, do CFM. Então isso é importante quem está assistindo a gente entender que existem dois documentos, tá? A portaria do processo transexualizador e as definições do CFM. Quando eu olho esses dois documentos, o CFM é o que está mais atualizado, ele já atualizou. Então o que o nosso conselho de classe autoriza? O nosso conselho, que é quem pensa na população, que está ali a função do conselho de proteger a população. Para cirurgias apenas para maiores de 18 anos, e para hormonização a partir dos 16 anos, desde que faça um acompanhamento profissional e tenha autorização dos responsáveis legais. Então, por que eu estou falando isso de forma bem clara e pausada para todo mundo entender? Cirurgia a partir de 18 anos, hormonização é permitida a partir de 16, porém tem que ter anuência dos pais e tá dentro de um acompanhamento multiprofissional de preferência. Porque a gente ouve muito um mito de que os serviços estão mutilando crianças, estão operando crianças. Não existe, gente. É só maior de idade. A partir do momento que você é maior de idade, você pode decidir sobre várias coisas na sua vida, né? Você é o maior, você tem maioridade legal. Então, é a partir dos 18 cirurgia. A hormonização, ela é um processo também que tem modificações que podem ser transitórias. Se eu começo a hormonizar uma pessoa e paro a hormonização, a maior parte dos efeitos da hormonização, eles regridem. Alguns, poucos, podem ser permanentes? Sim, mas a maioria regride. Então, por isso que é a partir dos 16. Então, isso é o que a gente tem de hormonização. Aí tem uma situação que também a gente ouve as pessoas falando que é um mito. Estão dando hormônio para criança, estão hormonizando criança. Não, não existe hormonização antes dos 16. O que existe em protocolo de pesquisa, são poucos institutos no país, se eu não me engano são só 3 que fazem isso, protocolos de bloqueio puberal. Ou seja, um adolescente ou uma criança, mas normalmente ali na fase inicial da adolescência, já iniciou o processo de puberdade. Então vai fazer um bloqueio daquela puberdade para conseguir chegar até os 16 anos no momento de hormonização. Com qual objetivo eu vou bloquear essa puberdade? O objetivo de diminuir a disforia de gênero. Eu vou diminuir o sofrimento que algumas pessoas trans têm por conta das modificações corporais. Porque existem crianças que têm vivência social, né, com a transgeneridade. Vivências em variabilidade de gênero, que a gente chama. Quis mudar roupa e tudo mais. Só que no momento da puberdade que começa a modificação corporal, que vem as transformações dos caracteres secundários, aí começa um sofrimento. Então, isso é muito comum de acontecer. Então, se tiver dentro de um protocolo de pesquisa, pode ser feito bloqueio puberal. Quando eu falo de protocolo de pesquisa, é importante entender isso, que pode ser que no futuro todas as pesquisas do mundo digam que não pode fazer bloqueio, porque é um protocolo de pesquisa. A ciência está aberta a desenvolver o que é mais seguro e o que é melhor para os nossos pacientes. Só que hoje eu não tenho ainda nenhum respaldo para contraindicar bloqueio puberal nessas condições. Pelo contrário, se percebe que tem uma melhora, principalmente saúde mental, qualidade de vida, desenvolvimento escolar, notas na escola, socialização, criação de vínculos e de amigos. Então, eu só vejo benefício para o desenvolvimento desse adolescente. Mas lembrando, é quase nenhum serviço no país que faz isso, porque é um protocolo de pesquisa super específico e tem vários órgãos que regulam essa pesquisa, né?
quis trazer Claro, tudo isso não, porque eu acho ótimo. que é muito Aham. importante, porque as pessoas ouvem muitas coisas que, infelizmente, não são a verdade. Exato, perfeito. Não, eu acho que é isso que é importante, assim, a gente trazer, a gente colocar, porque às vezes as pessoas acham, né, que o pessoal tá fazendo como se fosse uma questão ideológica e não uma questão Isso. científica, né? Não, na verdade essa pessoa não é assim, simplesmente chega agora tem 16 anos e recebe hormônio. Não, ela vai passar por uma avaliação multidisciplinar, né? Tem que passar por uma avaliação com um profissional de saúde mental, né? Pelo menos um ano, né, de avaliação, né, Isso. com um profissional de saúde mental, pelo menos um ano. Então, não é uma coisa assim, Pela né? portaria do SUS é até mais tempo. É que no CFM, é aquilo que eu falei do ajuste. O CFM até entendeu que dependendo do caso pode ser até um ano. Mas quando você vai ver os protocolos, é de 1 a 2 anos de acompanhamento, dependendo. Então, acho que é super importante, né, trazer isso, porque realmente, assim, são adolescentes que são super avaliados, né, e realmente, assim, vai diminuir a disforia, a gente sabe que diminui a disforia de gênero, né, então só traz benefício, né, para esse adolescente, para essa adolescente. E o que a gente tem que entender como profissional às vezes eu dou aula e tem colegas, às vezes um pessoal mais velho, que tem mais tempo de formação e que esse assunto é um pouco distante, porque a nova geração está mais dentro dessa temática. E aí o que eu sempre digo é o seguinte, não é sobre concordar ou não concordar, porque daí seria ideológico. Gênero, ele é autodeclarado, ele é autoatribuído. Eu digo que eu sou, por isso que é identidade de gênero. Então, se é identidade, não é ideologia, é identidade de gênero. Eu digo o que eu sou, né? Por que não tem a ver com genital? Porque um homem cis que tem câncer de pênis e tem uma amputação peniana, ele deixa de ser homem? Exatamente. Ele não deixa. O gênero não necessariamente está vinculado ao genital. Quando eu dou esse exemplo, todo mundo faz. Não, lógico que não. Até os próprios homens dizem, não, mesmo que um dia eu perca meu pênis, eu continuo sendo homem. Então, o que a gente ouve muitas vezes é uma construção que não é verdadeira. O gênero ele é autoatribuído, não é você que está validando. Você não está dando diagnóstico de que essa pessoa ela é trans ou não é trans. O que vai existir no próximo CID-11 é incongruência de gênero. Essa pessoa não se sente no gênero que foi atribuído. Então, isso é uma incongruência de gênero. Mas não existe mais aqueles diagnósticos de saúde mental que já foram dados na história da medicina. Porque não é a nossa função. Nossa função é acolher essa pessoa, né? E tentar entender de qual é a melhor forma de dar qualidade de vida. Perfeito, excelente. Acho que ficou super claro, assim, acho que realmente, assim, às vezes a gente vê que a dificuldade maior, às vezes, acaba sendo nos próprios profissionais, então, acho que com essa nossa conversa deu para ver que é uma coisa super simples, assim, né, que a gente realmente prestar super atenção nisso, né, de sempre acolher, né, o paciente perguntando como que quer ser chamado, né, e lembrar, então, dessas questões em relação aí às idades, né, o que realmente pode ser feito, né, então acho que ficou super legal, super bacana. E aquilo, se a pessoa, de alguma maneira, não se sente apta, não se sente preparada, lógico, sempre tem muito material, né, continue acompanhando os materiais para se atualizar. Esse é o objetivo desse curso. Mas se o cara ele tá numa situação, ou então o ginecologista, a ginecologista não está se sentindo apto para conduzir aquilo, encaminhe para um outro profissional, para um outro serviço, para uma outra referência que consiga dar esse acolhimento. Basicamente é isso. A nossa função sempre como médico vai ser dar acolhimento para os pacientes e tentar minimizar, diminuir o sofrimento, né? Perfeito, excelente.